Capaz? Agora estamos ao vivo. Agora Há estamos ao vivo. 22 segundos. Aqui para mim tá aparecendo 3 minutos e 27. Mas bom, para quem vai assistir esse vídeo aqui depois, porque agora não tem ninguém, essa é uma conversa entre mim, Fabrício Sanches e a Juzeira. A gente vai falar um pouco sobre compostagem e gestão comunitária de resíduos. Então, se tu está assistindo aí depois, esse papo está muito legal. Fica no vídeo, acompanha e depois me manda uma mensagem para falar. Para quem vai entrar agora, ainda não entrou ninguém, então eu vou pegar aqui o nosso link na minha página. Essa manha de falar com quem vai assistir depois, eu peguei de outros vídeos, viu, José? Bota fé. Porque logo que começa não tem ninguém ao vivo, né? Então a gente fala com quem vai ver depois. Deixa eu ver se entrou direitinho aqui na minha página. Se tiver alguém aí já, gente, me fala aí, manda uma mensagem para. Já tem 2 pessoas, já tem uma curtida. Legal. Bem-vindas e bem-vindos. Estamos começando aqui essa conversa, hoje dia 24, uma série de conversas que eu estou tendo aí com várias parcerias, a Juzeira é uma delas. A ideia é a gente conversar com esse mote de lutas e ideias por outro futuro, né? Na ideia de a gente elaborar nossas políticas, nossas lutas, também para ser propositivo, além de a gente resistir a esse momento muito caótico que nós estamos vivendo em vários âmbitos da nossa vida e com várias crises, né? Mas então hoje a gente vai falar sobre um tema que é bem interessante, que é uma luta que envolve a questão ambiental, mas também muito fundamentalmente o social, né? E que é uma integração, na verdade, entre rural e urbano, né, José? Que é a compostagem e a gestão comunitária de resíduos. Eu vou só largar aqui o nosso link aqui num grupo que eu tenho aqui para os amigos que estão ajudando nessa caminhada a ajudar, mas eu vou pedir também para vocês, gente, que estão assistindo aqui, a nos ajudar, compartilhando o link, fazendo salas de vídeo aí, e para a gente poder chegar o mais longe possível. Bom, vamos começar então. Obrigado para quem já está aí, né? Eu convidei então, como eu falei, a Juzeira para a gente conversar hoje. A Juzeira, ela é estudante de agroecologia da FURG, lá em São Lourenço do Sul. Ela é idealizadora do projeto Composta Sou, que é um projeto muito legal que ela vai falar para a gente agora, que produz composteiras domésticas, mas também comercializa, né, como uma alternativa de renda e, ao mesmo tempo, ensina as pessoas a fazer a compostagem em casa, né, no nível doméstico. Mas a Gisela também tem muitas outras experiências aí que ela vai contar um pouco para a gente nessa relação da compostagem e gestão comunitária de resíduos. Agradecer, então, muito a Gisela aí desde já. A motivação dessa conversa eu já expliquei, né? A gente estar elaborando políticas agora nessa construção da minha pré-candidatura. Então, tem uma série de lives. A gente começou nessa semana falando sobre meio ambiente, no âmbito geral, e hoje, então, sobre a compostagem. Na semana que vem, já a gente vai falar sobre educação. E durante outubro aí nós vamos falar de vários temas, né? Aí vai ser já a campanha que começa domingo. Então nos acompanha aqui na página, né? Prezo muito pelo diálogo com vocês. Bom, a compostagem, para dar uma introdução, a Joseira vai falar bem melhor. Eu já expliquei, né, na chamada para essa atividade, ela é um jeito de basicamente reciclar os resíduos orgânicos, né, a fração orgânica dos resíduos, como a Joseira vai trazer. É uma forma de reciclagem dos nutrientes, então aqueles que vêm nos nossos alimentos, né, que saem da terra. Acho que está um ecozinho aí, Joseira. Os cachorros aqui do vizinho, não tem o que fazer, velho. Não é Não tem eco, o que então fazer. é os dogs, tá tranquilo. Então, é nesse mecanismo, né, de reciclagem dos nossos resíduos para criar, que na verdade tem como produto um composto orgânico que é usado, que pode ser usado e é usado em práticas agrícolas, né, tanto na zona rural quanto na zona urbana, doméstico ou em larga escala. Eu acho que esse é um tema muito relevante, né, porque ele está dentro de uma mudança de concepção da nossa convivência com a natureza, que não é simplesmente o descarte do lixo, né, mas é um pensamento sustentável dele, um pensamento que integre também
com as comunidades, né, especialmente as comunidades mais pobres, se tratando do trabalho e da renda que isso pode gerar. E está, então, dentro das mudanças de concepção radical que a gente tem que ter num contexto de crise total do capitalismo, crise ecológica que esse sistema econômico gera, por meio, como a gente já falou em outros momentos, de uma produção que visa somente o lucro, com expansão cada vez mais maior, né, sem pensar nos impactos ambientais e sociais que isso gera. Então a gente está vivendo, conscientemente, nós temos que saber uma crise desse sistema, uma crise que então é ambiental, né, está manifestada na degradação do meio ambiente, na perda de habitat, na degradação de solos, na poluição da água, né, e isso gera então a degradação da nossa própria condição de vida na Terra. A gente vai falar especificamente sobre os resíduos aqui, mas a gente sabe que isso é um panorama mais geral. Então, já que a gente, embora a gente não possa mudar tudo na luta aqui nas nossas cidades de uma hora para outra, a gente deve ter práticas, né, nas nossas cidades de mudança, né, de pressão política, enfim. Então, isso é importante tratar da compostagem. Essa compostagem que é uma prática muito antiga, né, na verdade, ela é praticada, né, há milênios, desde que a civilização humana se inventou a agricultura, basicamente, e ela foi resgatada, digamos assim, pela ciência ocidental em 1930, mais ou menos. Um expoente assim que a gente conhece é o Sir Albert Howard, né, aquele do Testamento Agrícola, que é um texto aí para quem gosta, muito legal de ler, tem na internet, que foi esse senhor aí que pescou lá da onde ele estudou no Oriente essa prática e trouxe para a questão da ciência ocidental. Mas no século XX, com o ascenso da agricultura química, da industrialização da agricultura, do processo de síntese de produtos químicos, né, essa agricultura baseada na compostagem, na reciclagem de nutrientes, foi se perdendo muito. E hoje a gente vive, pode-se dizer, um resgate, né? E aí que tenta colocar aí junto a cidade com o meio rural por meio da gestão comunitária dos resíduos, né? Então isso que a gente vai falar um pouco aqui, que gera então minimização dos impactos ambientais, minimização dos rejeitos nas nossas cidades, né? Maximiza a possibilidade de reciclagem dos resíduos e os usos desse composto tanto nas zonas rurais quanto urbanas. Então, eu quis dar uma introdução para justificar porque a gente está conversando sobre isso aqui, como a gente tinha combinado, né, Ju? E agora abro a palavra, então, muito massa aí para a Juzeira, agradecer de novo. Vai ser muito legal esse papo. Mandem perguntas aí, galera. Vocês vão ver que durante a fala da Juzeira vai surgir muita coisa massa. Abraço aí para a galera lá de São Lourenço que está acompanhando. O Vitor ali mandou um boa noite, tamo junto. Vitor, grande Vitor, quanto tempo não se vemos. E a Maria também, não conheço, mas obrigado. Amiga da Juzeira. O Gui, parceiro que está comigo aí nessa construção. A Denise, né, agricultora aqui de Canguçu, grande parceira da Arpa Sul. Então tá, vamos lá, Juzeira, vamos fazer. Tá contigo a palavra. Então, boa noite, pessoal. Já vi aí que o time tá forte na escuta. Aquele nervosismo que sempre bate, né? Que é bom, mas que tumultua um pouco. Então, eu preparei uma apresentação para poder contribuir, também me guiar e trazer ilustrações, né, Fabrício? Para que a gente possa dialogar melhor. Desejo uma boa noite a todos e vamos partir para o que viemos. Aí, para variar, né, Fabrício? Deu pane. Tá tranquilo, Ju. Vai ajeitando aí a tua apresentação. Porque tá aqui, ó, da mesma forma que tá. Ah, acho que agora vai dar. Enquanto isso ali, o Fred Maier também, que está contribuindo nessa construção da pré-candidatura. Bem-vindo, Fred. Vamos junto, mano. Grande Fred. Agora... Vê se vai aparecer aí, Fabrício. Apareceu? Apareceu. Tá na mão. Tá. Dá ali um F5 aí, de repente. Beleza. Então, vamos lá, pessoal. Eu sou a Juliana Pereira Figueiredo, conhecida como Juzeira. Me apresento como Juzeira, né?
Sou técnica em meio ambiente, formada pelo IFSU KVG, campus, né, Pelotas Visconde da Graça. Estou me formando, né, em bacharelado em agroecologia aqui na FURG, no campus de São Lourenço do Sul. Atuo há 3 anos no Centro de Apoio à Agricultura de Base Ecológica, aqui no território Zona Sul, discutindo transição agroecológica, horta urbana e outros temas, consumo responsável, entre outros temas, né? E também sou idealizadora do projeto Composta Soulô, que eu vou trazer ao longo da minha conversa para vocês conhecerem. Eu começo a conversa com a lei 12.305, né, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que dentre seus princípios e objetivos vem também com as diretrizes relativas a uma gestão integrada, né, dos resíduos sólidos, e também nela ficou estabelecida a responsabilidade dos municípios na coleta, no transbordo, no tratamento e na destinação final desses resíduos, sendo realizado de acordo com seus planos municipais. Os resíduos sólidos, eles são resultantes das mais diversas atividades, né, industriais, hospitalares, domésticos, comerciais, agrícolas, né, e são caracterizados como resíduos das atividades domésticas. Os resíduos sólidos urbanos, né, são definidos pela Política Nacional de Resíduos Sólidos como resíduos de atividades domésticas, né, incluindo também os resíduos de limpeza urbana. Eu trouxe aqui uma imagem disponível no site do Ministério do Meio Ambiente, que traz uma reflexão do tempo da degradação, da decomposição dos materiais, né? Muitos a gente nem vai conseguir saber, ter certeza se vai sumir, né? E também para ficar uma reflexão do que nós consumimos e o tempo deles desde que nós passamos a consumir, que eles ainda estão presentes no meio ambiente. Então, eu trago o diálogo, né, partindo da Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010, que propôs um modelo de separação de resíduos sólidos refinado, que o que acontece? Separava os resíduos de acordo com seus materiais. O que era vidro era colocado na lixeira de vidro, plástico na de plástico, metal na de metal, orgânico na de orgânico, rejeito na de rejeito. Só que no momento do transporte, todo esse resíduo era misturado, levado para um setor de triagem, separação. O que era considerado como rejeito vai para o aterro sanitário, o que é considerado reciclável iria para o setor de reciclagem. Só que em 2010, o governo federal, junto com a CEPAGRO e o SESC, propuseram um novo modelo de segregação de resíduos, valorizando a fração orgânica do resíduo, né? Tendo somente padronizando em 3 separações, que é resíduos orgânicos, resíduos recicláveis e rejeito. Nesse novo modelo, o que acontece? Os resíduos que antes eram separados por materiais, mesmo sendo recicláveis, hoje eles são colocados todos somente numa lixeira, ele é transportado, levado para um setor de triagem e separação, no caso as associações e cooperativas de catadores, e assim destinado para reciclagem. Assim, os resíduos, os rejeitos também, né, as fraldas, as bitucas de cigarro, são destinados ao aterro sanitário, que aqui para nossa região é em Candiota. E os restos de comida, nesse modelo de separação proposto, é destinado para compostagem, mas muitos municípios não dispõem desse gerenciamento de resíduos. E o que é a compostagem? A compostagem é um conjunto de técnicas que, quando elas são aplicadas em ambiente controlado, ela estimula a degradação dos resíduos orgânicos. Um dos métodos muito utilizado para decomposição do resíduo, né, para tratamento dos resíduos orgânicos, é o modelo UFSC, que usa a compostagem termofílica em leiras estáticas, né, do professor Miller, que desenvolveu esse método lá na UFSC. O que é? Eles utilizam de materiais estruturantes, um material úmido e um material seco, juntamente com a ação microbiológica,
contando com aumento de temperatura, promovem a eliminação dos patógenos e, assim, a decomposição dos resíduos, que é mais ou menos como nessa foto aqui. Aqui os resíduos e o material estruturante, e ao lado uma leira estática, né, que normalmente elas têm de 2,5 metros de largura para 1,5 metro de altura, para promover a elevação da temperatura e, assim, a eficiência na eliminação dos patógenos, né. Eu tive a oportunidade de vivenciar essa prática porque eu fui, quando eu concluí o técnico em meio ambiente, eu fiz um estágio na CEPAGRO, no projeto Camping Rio Vermelho, que eles atuavam com a separação dos resíduos direto na fonte, visando a valorização da fração orgânica. Então, o que acontecia? Os resíduos que eram recicláveis eram destinados para as cooperativas de catadores, o que era rejeito seguia o gerenciamento municipal de Floripa, normal, né? E o que era orgânico ia para o setor de compostagem. Por ser esse projeto Camping Rio Vermelho era numa área de preservação ambiental, lá eles usavam da educação ambiental e dos materiais que tinham no ambiente para promover a compostagem e a conscientização na questão do valor da fração orgânica, né? Então, nós utilizávamos do material estruturante seco, rico em carbono, que eram as folhas, juntamente com os resíduos orgânicos que eram descartados pelos campistas, e assim faziam os processos de compostagem. Aqui era o pátio de compostagem lá do Camping Rio Vermelho. Ficava um pouquinho distante do camping. E aqui era o que acontecia dentro dela. Aqui uma composteira de caixa, onde eu tenho a oportunidade de acompanhar. Então, tinha os materiais estruturantes que fazem a relação carbono e nitrogênio, que é o resíduo e a serragem, e ao longo do tempo eles vão liberando um líquido que pode ser utilizado como adubo, né, o churume, e também o resultado final é um composto. Nesse estágio também eu tive a oportunidade de conhecer a Revolução dos Baldinhos, que é um projeto referência em gestão comunitária de resíduos e agricultura urbana, né? Ele acontece no bairro Monte Cristo, na comunidade Chico Mendes, em Florianópolis, e lá a gente, como estagiário, pôde viver um dia de Revolução dos Baldinhos, como era chegar direto na fonte, pegar os resíduos, levar para o pátio de compostagem, mexer na leira de compostagem, cuidar do pátio, como tem ali o Luizinho, ele estava fazendo a roça, né? E aqui também a gente estava em roda com uma companheira na época que atuava na frente da Revolução dos Baldinhos, a Carol, que muito militou pelo projeto e fez dar certo, né? E também a gente conheceu o Sesc Cacupé, que deu outra visão também mais sistemática para mim sobre a compostagem, que nos pátios, tem um pátio de compostagem com leiras sequenciais, né? Que tem todos os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e elas são alimentadas conforme seus dias. Ali também é um desenvolvimento, né? Tem o triturador, que é muito importante, né? Ser investido para ter um processo de compostagem eficiente. E aí tudo isso vem me motivando e tal, mas por estar no processo de formação, eu não pude muito atuar com isso, né? Mas ao longo desse tempo que eu discuto sobre compostagem, tiveram alguns apoios, e o último que foi em 2017, foi um fundo do Ministério do Meio Ambiente, né? E que aqui do Rio Grande do Sul, a única prefeitura que foi beneficiada foi o município de Erval, né? Com o projeto Ecobalde, compostagem urbana. Esse projeto, ele totalizou num valor de R$797 mil, sendo que, de contrapartida, a prefeitura teve que investir apenas R$9 mil para cobrir a compra de um veículo, né? Então, dá para ver que é um projeto factível, um valor fácil a ser alcançado, né? E também, entre outras coisas que me inspiram, uma das coisas é a Revolução dos Baldinhos, que foi 2 vezes premiada
como tecnologia social e também foi certificada pela Fundação do Banco do Brasil como uma tecnologia social de fácil replicação. Então, para quem quiser dar uma pesquisada, ela é inspiradora, assim, para tentar a multiplicação no município. E uma das coisas atuais que foi a lei da compostagem, a primeira lei da compostagem, que foi instituída no município de Florianópolis, obrigando a destinação ambientalmente adequada, né, dos resíduos orgânicos com o uso da compostagem. E também, dentro das suas diretrizes, né, o que me motiva é saber que essa lei de compostagem vem para contribuir também com profissionais que atuam nessa área, né? Então, e também a questão de estimular as iniciativas comunitárias e de cooperativas, né, de gestão dos resíduos, também adotando estratégias de descentralização no gerenciamento desse resíduo e incentivando a compostagem doméstica, né? Então, eu trago um dado atual aqui de São Lourenço do Sul, que destina os seus resíduos urbanos, né, para o aterro sanitário em Candiota, que em 2019 totalizou 9.216 toneladas, tendo um custo de R$ 1.821.262. Esse dado é da CEPLAMA. Fazendo um cálculo aqui em casa, como a gente conversou, foi um cálculo meu. Então, eu peguei esse dado que tem de São Lourenço do Sul, da geração per capita, né, de resíduos sólidos, né, junto com o dado da política estadual, que diz que 65% desses resíduos são orgânicos, né, totalizou que um habitante de São Lourenço do Sul, por ano, gera cerca de 200 quilos de resíduo orgânico, né, que por ano, tudo isso totaliza 5.990 toneladas passíveis de compostagem por ano. E esse resíduo todo, ele vai todo misturado na tonelada que é paga pelo município para uma empresa de outro estado no valor de R$ 197. E que se houvesse a compostagem aqui no município, geraria uma economia de R$ 1.180.000. Então, é uma coisa a ser debatida, né? Os custos que poderiam ser destinados para outras áreas, como educação, alimentação e saúde. E nisso surge a Composta São Lô. A Composta São Lô, ela surgiu com o objetivo de promover essa valorização da fração orgânica, né, aqui em São Lourenço do Sul, utilizando a compostagem para tratamento do resíduo. Então, desde 2017, eu venho aproveitando as oportunidades que vêm surgindo para eu multiplicar o conhecimento, né? Então, já pude dar mini cursos e oficinas onde eu introduzo a composteira de televisão para as pessoas entenderem os processos, visualizarem o que acontece dentro de uma leira de compostagem ou de um balde de compostagem, né? E depois ia para a prática, onde tinha espaço para montar realmente uma leira de compostagem. Aqui essa oficina foi numa semana acadêmica da gestão ambiental. Tive outra oportunidade de fazer uma oficina de compostagem para o curso de técnico em meio ambiente também. E aqui lá no GAI, Fabrício, que lá no GAI, o Cícero e a Cássia, um salve para eles, quando a gente construiu a leira estática com a captação de churume, né? Eu lembro ainda quando a gente conseguiu fazer o líquido aparecer, que foi um griteiro, que massa que foi a sensação. E também tive a oportunidade de, novamente, atuar com a composteira didática numa oficina na FURG, que essa oficina transformou aquela composteira didática, eu deixei nos corredores da FURG para as pessoas observarem a transformação do resíduo ao longo do tempo. Então, ao longo do tempo da compostagem, né, que é de 90 a 120 dias, os alunos da FURG puderam ter noção de como acontecia a decomposição desses resíduos. E essa composteira é massa para utilizar para conscientização mesmo, para as pessoas terem noção do quanto é fácil realizar essa ação, né? E aqui também a composteira de caixa que eu atuo, que eu faço atualmente, que é o que me motivou a seguir adiante com a composteira de balde, né? E nisso surgiu essa problematização que eu trouxe aqui para o município, se é possível tratar os resíduos orgânicos em baldes. Então, eu
inspirada em ações transformadoras, né? Eu tenho como premissa sempre a agroecologia, a economia solidária, a própria revolução dos baldinhos, os circuitos curtos de comércio, né? E as tecnologias sociais de baixo custo, sempre privilegiando a produção artesanal, né? Os circuitos curtos de comércio e o consumo responsável, principalmente a reutilização de materiais, né? Tudo isso para contribuir na diminuição dos custos do município com esse resíduo que é passível de tratamento através da compostagem. Na prática, galera, a composta São Lô surgiu para mim, eu estou me formando, estamos no momento pandêmico de crise, de colapso social, né, e econômico, e que eu tenho que me preparar para o mercado de trabalho, então eu aproveitei a oportunidade e botei as minhas ideias na rua, aqui em São Lourenço do Sul, por isso composta São Lô, porque eu acredito que São Lourenço do Sul, por ser um município pequeno, né, e com várias histórias na agroecologia, na transição agroecológica, no fumo orgânico, entre outras práticas ambientais sustentáveis, que a compostagem possa ser mais uma, né? Então, esses baldinhos vieram como uma alternativa de trabalho e renda para mim, visando a reutilização de materiais, né, que eu utilizo os baldes de margarinas, que muitas vezes são descartados, né, ou comercializados, que é desse comércio que eu me alimento, né, das pessoas que fazem esse resíduo gerar valor, agregar valor. Então, eu compro diretamente das padarias ou dos vendedores autônomos que vêm em seus carros vender aqui, né? E nisso, quando chega até a mim, ele vem sujo, então eu faço a tríplice lavagem, faço todo o recorte, os furos, a retirada de tinta, para que ela se transforme em outro serviço ambiental, né? Que eu desviei esse material do aterro e transformei em composteira para que ela contribua no gerenciamento de resíduos orgânicos e que esse resíduo faça se transformar em adubo, né? Então, aqui, um pouco da transformação, né, das minhas ações, a tríplice lavagem, a tiragem de tinta, os furos. E aqui uma introdução do pessoal que apoiou essa ideia, a Tiele mesmo foi uma que motivou total, me ligou e disse, ó, Ju, eu quero uma composteira, eu não quero pagar frete, eu não quero comprar de São Paulo, nem pela internet, eu quero comprar aqui, e eu sei que tu faz. E, pô, depois disso eu materializei um sonho, né? Então tá aí girando o baldinho pela casa das pessoas, a Letícia, o Doca também, são pessoas que pensam sempre na sustentabilidade e apoiaram, entre outros. Além disso, além de um produto, a composta São Lô também, como o Fábio disse lá no início, está gerando conhecimento, e nisso também confeccionei uma cartilha com a ajuda da minha companheira, de um amigo meu, Vitor, que está aí de ouvinte, um salve ao Vitão, que juntos construímos essa cartilha que deu cara, que deu visibilidade assim para a composta São Lô, credibilidade também, né? E tudo isso o que é, né? As pessoas querem o quê? Querem um produto final. Elas querem tratar o resíduo, mas não querem só tratar o resíduo, elas querem saber o que fazer depois com isso, porque o gerenciamento desse resíduo, ele gera um resíduo sólido e um líquido. O líquido é o churume, que é um biofertilizante rico em nutrientes, embora ácido, ele é rico em nutrientes, e também o composto orgânico, né, o sólido. E esses produtos, eles são utilizados facilmente, incorporados ao solo, porque eles são materiais estruturantes, né, condicionadores de solo, então a gente utiliza eles tanto na agricultura urbana, quanto em grande escala na agricultura familiar, que demanda bastante de adubo, né? E aqui eu trago um pouco das minhas ideias, da minha agricultura urbana, né, da minha personalidade para fazer essa prática, que é a cultura de balde, a cultura da reutilização de materiais, de criatividade, de traçar estratégia para poder plantar alimento, né? Então, todos esses sistemas, eles são alimentados com o adubo das minhas compostagens. E aqui já tive inhame, já tive cúrcuma, peixinho, né? Aqui é uma leira tombada já, que é com adubo.
Outro local que eu morei, que eu tinha um quintal florestal, que também fazia leiras artesanais nos canteiros, e esse sistema todo também era alimentado com o meu composto. E aqui as colheitas, um pouco do que pode ser adquirido depois dessa consciência, né? Um pouco da minha casa aqui também. E aí eu te provoco, Fabrício, te provoco aqui, né? O que a gente pode fazer, mano, para falar de compostagem real, assim, né? Se é possível a gente criar uma rede de compostagem e como é que a partir dessa rede, se é possível pressionar o poder público, né, por políticas públicas, como tu falou anteriormente, e o que o teu mandato pode contribuir, né, cara, para que essa ideia seja multiplicada, visto que tu tem uma visão agroecológica, então acredito que seria um mandato agroecológico, né, e como a compostação low pode contribuir para ações em prol da compostagem e dessa consciência aí em Pelotas, né? E aqui finalizo a minha apresentação, um pouco rápida, peço desculpa, mas também vem o nervosismo sempre na frente. Deixo o meu contato e o agradecimento e satisfação de novamente poder divulgar um pouco do meu trabalho e contribuir contigo, Fabrício, que é uma pessoa que eu acredito, tá ligado? Então, é isso aí. Obrigada. Show de bola, Gizeira. Bem na hora que tu acabou aqui, eu tive que colocar para carregar, por isso que eu saí aqui. Mas muito massa, Gil. Acho que os questionamentos são tri importantes de finalizar. Achei legal que tu trouxe essa proposta de finalizar com uma pergunta para nós seguir debatendo, né? E a gente, a partir da tua baita experiência, tentar pensar na nossa realidade. Muito massa. Acho que tá todo mundo gostando bastante. Aí tem 10 pessoas assíduas aqui na nossa live. E queria mandar um salve aí de novo pra galera. O Otávio aí, parceirão, te elogiou. O Vitor mandou um salve, grande Vitor. O Zé do Gai, tá junto aí também, baita parceiro. Só figura. E o Helder, camarada do pessoal. Grande presença. Até eu comentei aqui, ó. Mas, ô Giseira, seguinte, só figura, com certeza. Esse tema eu acho que é muito massa, né, de a gente tratar, porque ele mistura, deve ter gente com dúvidas aí sobre o teu trabalho mais individual, né? Se tiver gente com dúvida aí sobre como fazer uma composteira em casa, quais são aí os elementos básicos, né? Manda pergunta aí no chat, que eu sei que isso é um interesse de muita gente, né? Embora pareça simples, não é tão assim, né? E não é, na verdade, né? Porque tu tem que ter ali uma leitura básica, muito básica, e tem vários manuais na net, mas como qualquer coisa que exige mover a terra, mexer, a gente aprende fazendo, né? É muito isso, sim. Então, às vezes, basta dar o start, dar o começo que vai. E é uma tecnologia muito barata, né? Dá para ver ali como tu faz, que pega, recicla os recipientes de margarina, aqueles grandes das indústrias, né? Então, é uma forma massa. Se alguém tiver aí dúvida, manda no chat. De repente, se a Juseira comercializa para Pelotas também, que eu acho que é uma coisa possível, né? Aí pode falar depois. Tu já vendeu alguma coisa? Então, essa questão da comercialização é um bom ponto, porque como eu estou visando o comércio local, assim, o baixo impacto, já houve pedidos de Porto Alegre, hoje mesmo um senhor de Sorocaba, sabe? Então, eu respondo o pessoal com carinho, assim, né? Pô, com cuidado, porque eu tenho cuidado e amor, por isso que eu estou, né, projetando, e dizendo que não rola assim, porque o valor do transporte é quase outra composteira, entendeu? A minha composteira é de baixo custo e é para São Lourenço do Sul. Não estou dizendo que eu não faça isso, porque o que acontece? Quando eu entrego o produto, eu entrego em mãos e ainda faço uma oficina. Além da cartilha, eu faço uma oficina, eu dialogo, eu falo realmente sobre o material estruturante, questão de umidade, questão da água, questão do pH, questão da temperatura. Eu dialogo sobre isso. Então, se eu botar um transporte ou um atravessador no caminho, perde toda a qualidade, todo o sentido do que eu estou idealizando, entendeu? Então, eu falei para ele, poxa, aí em Sorocaba, certamente tem um técnico ambiental que trabalha com isso, né? Então, pô, vamos fortalecer, assim, o comércio local é o que há agora para a gente
se reestruturar, né? Então, valorizar o que a gente tem perto é o mínimo. E aí, para Pelotas, o que acontece, Fá? Eu acho que o mínimo é a galera se organizar numa compra de grupo, né? Pô, quero comprar composteira da Juseira, mas o frete é tanto. Ah, para ela vir até aqui é tanto, então vamos dividir, ela vem aqui, faz uma oficina para nós. Aí eu acho que é mais o meu desenho de comercialização do que ficar botando um atravessador ou um revendedor, né? De acordo comigo, assim, com meus princípios, não rola assim. E eu acho que eu tenho que fincar esse pé, Fá, porque eu acredito real na economia solidária, numa outra sociedade, na agroecologia, nesses circuitos curtos de comércio e de relação. Então, se eu afrouxar, se perde muito fácil. Então, tem que manter a essência sempre, né? Claro, daqui a pouco é mais fácil tu ensinar a fazer lá para alguém que está longe do que tu revender, Exatamente, né? Mas exatamente. legal, legal, José. Mas é Eu queria. muito simples também, né, Fabrício? Porque a informação tá aí e a compostagem é realmente fácil. Só que existem detalhes, independente se tu fizer diretamente no chão ou se tu fizer dentro de um recipiente, é a mesma relação. Se tu tá falando de compostagem, tu tá falando do básico, que é a relação carbono e nitrogênio, que é a relação do material seco, que é a serragem, ou as folhas com material úmido, que junto eles em camadas com a ação de micro-organismos, eles transformam aquele resíduo em adubo, né? Mas existe dois focos. Tem gente que quer chegar no adubo e aí já quer avaliar o adubo e tudo mais, mas tem quem queira somente tratar o resíduo. E é o questionamento que eu trago, assim, eu trago essa discussão. Olha, se tu quer só tratar o teu resíduo, tá. Aí tem a agricultura urbana para tu escoar esse produto final. Agora, se tu quer tratar o teu resíduo para ter um adubo, também dá. Vamos utilizar materiais aí para fazer com que o teu adubo seja De rico qualidade. de qualidade, exatamente. Então, tem adaptações, tem diversas visões, diversas escolas a serem seguidas. Eu sigo a escola do Cepagro, para mim eles são referências, acredito que para ti também, para nossa gurizada, assim, são referência, né? Então, a informação está aí, eu acho que o momento é de pegar essas informações, materializar elas e botar em ação, né? Porque sistematizado já está. Então, falta multiplicação. Sim, tem muita referência legal, né? Então, para quem não conhece, se a gente, o Cepago que a Ju tá falando é aquela experiência que ela mostrou lá de Santa Catarina, de Florianópolis, né? O centro, não lembro agora, acho que de apoio e promoção da agroecologia e agricultura urbana, alguma coisa assim, Centro de Estudos e Promoção da Agricultura de Grupo. de grupo, sim. Então é um centro muito antigo e organizado e forte, né? Que de lá surgiu várias iniciativas e uma delas, então, é o processo de compostagem comunitária, né? Essa gestão de resíduos comunitários que desencadeou, por meio de muita luta e muita organização, uma lei municipal em Florianópolis que institui, então, aí organiza, né, a gestão de resíduos na cidade, né? E isso é muito interessante, porque em Pelotas nós também temos um cenário, uma coletividade da agroecologia e da agricultura familiar muito forte, né? Tem o CAPA, que é o Centro de Apoio e Promoção da Agroecologia, tem a ARPA Sul, tem a Denise nos assistindo ali, aqui tem o Fábio Maier, pai do Fred, que trabalha no CAPA, tem a Sul Ecológica, tem universidade, né, que estuda tanto na gestão ambiental quanto na agronomia, sobre esses temas. Então tem uma galera, né? Tem os movimentos sociais, né, de agricultores e movimentos urbanos de economia solidária que pode estar se organizando e propondo alguma coisa do tipo. É meio que nessa linha que a gente caminha, né? Não é criar uma coisa né, a partir de poucas pessoas, mas sim construir a várias mãos. E eu acho que Pelotas tem esse potencial também, né? Para a construção de uma política mais ampla de gestão de resíduos. Aí eu quero trazer um pouco, Juseira, que a gente combinou antes, né, que eu ia dar uma estudada, sobre isso da fração orgânica no município de Pelotas, que tu trouxe o estudo que tu fez em São Lourenço, e eu apurei alguma coisa aqui da cidade, né? Então, primeiro isso, que como tu falou, né, os resíduos sólidos domésticos, a fração orgânica dos resíduos sólidos representa aí 60% mais ou menos total, coletado, que vai para aterros,
No nosso caso, Pelotas, Zona Sul inteira, manda para Candiota, né? Rio Grande um pouco menos, porque tem, mas manda também, Pelotas manda todo para um aterro em Candiota, o que gera gasto. E lá, né, isso, se não está bem controlado, a gente sinceramente não conhece, mas pode gerar aí metano, que é um gás de efeito estufa, atrai vetores. Não sei se é o caso, né, mas isso é um fato dos aterros e lixões pelo Brasil. Mas isso tem um custo grande, né? Então eu apurei que é o seguinte, um estudo de 2015 apontou, daqui da UFPEL, vou pegar o nome do rapaz aqui agora, que custa cerca de R$ 70 por tonelada de resíduo que o SANEP paga, então, para o transbordo desse material para a Candiota. E aí um cálculo, então, na época, 2015, era produzido por dia, em Pelotas, 154 toneladas de resíduos, né? E aí, então, multiplicando por esse cerca de R$ 70, dava R$ 10.000 por dia, o que daria 3.900.000 por ano para então esse resíduo estar indo. Só que o problema é que é o seguinte, uma notícia de julho de 2020 agora, da própria prefeitura, está mostrando que Pelotas está numa produção de resíduos que o estudo do SANEP de 2014, 2015 previa que seria o resíduo de 2035. Então, 10 anos antes, mais ou menos, 15 anos antes, a gente está com a produção de resíduo prevista para 2035 por pessoa, que dá mais ou menos, da notícia do SANEP, tá, gente? Eu posso até colocar aqui no chat. 350 toneladas de resíduo por dia. A Juseira falou que São Lourenço 200, mais ou menos, né, Juseira? 350 toneladas por dia que chega na estação de transbordo que fica lá no Fragata. Então, isso é tudo elemento do SANEP que a gente traz, né? Vezes aqueles R$ 70, que eu já não sei se é 70, não tem essa informação, daria R$ 24.000 por dia para então estar transportando, que daria 8.900.000, mais ou menos 9 milhões por ano de reais que a prefeitura, o SANEP, gasta para estar levando o resíduo. É claro que esse é um problema muito complexo, que não tem uma resposta assim, a prefeitura deveria estar fazendo outra coisa. É complexo, a gente não está falando aqui que nós temos resposta para tudo, né? É aquela velha história, problema complexo não tem resposta simples, mas isso já faz muitos anos, né? Desde 2011. Então, essa perspectiva que a gente traz aqui de tá incentivando a reciclagem da fração orgânica pode representar uma economia muito grande, né? Esse dinheiro investido, então, na gestão comunitária, que aí tem alguns princípios, né? Como a Juseira falou, é a descentralização da compostagem, não é fazer uma grande usina num lugar e fazer toda a coisa lá. É descentralizar em diversas partes de compostagem, como coloca a lei lá de Florianópolis, como coloca a tecnologia social, que foi reconhecida pelo Banco do Brasil, né? Então, tem toda já uma experiência materializada, sistematizada para isso, né? Além, claro, da luta pelo aterro sanitário, que é uma coisa que tem que ser feita em Pelotas, né? Ano passado a gente teve uma luta contra o aterro, que seria de uma empresa privada, né, com foco no lucro, que seria colocado lá nas margens do Arroio Pelotas, e também era uma barbaridade. Né? Então a gente teve uma luta do movimento ambiental aqui em Pelotas contrária, mas tem que ter uma luta quanto a isso, mas também a adoção da compostagem, né, é uma perspectiva interessante para a reciclagem da fração orgânica. Além disso, eu anotei aqui também, né, que eu acho que é muito bom da gente falar, que os estudos também da gestão ambiental aqui em Pelotas, da universidade, apontam que as cooperativas de reciclagem têm aí não são tão valorizadas como elas poderiam, Gisele. Então, são cerca de R$ 15.000 que é repassado mensalmente para as cooperativas. Deveria ser mais, poderia ser mais, uma perspectiva de inversão de valores, né? De dar bola, de cadastrar os recicladores individuais, catadores, né? Cada vez tem mais, com a perspectiva de renda e aumentar essa possibilidade. Então, eu quis trazer assim isso, né? Esses elementos
para dizer que é muito importante que a gente pense sobre isso, né? A nossa turma aí da agroecologia, a galera que pensa nessa perspectiva de uma outra convívio com a natureza, porque isso pode gerar, então, aí várias coisas, né? Além dessa coisa prática da gestão mesmo, para a cidade, para as pessoas, é importante o avanço da consciência, né, da separação do lixo, da reciclagem, do convívio, do uso, então, do composto nas suas casas, do uso do composto agrícola, né, em larga escala, com as podas, ou com os grandes geradores de resíduos, também tem isso, né, Joseira, dos grandes restaurantes, a Ceasa, tem várias coisas, né, que pode ser sistematizado aí para isso. E além da educação ambiental, né, nas escolas, por exemplo, que isso é muito, muito importante para uma outra convivência com os resíduos. Então é isso, quis trazer assim, esses elementos como um todo para responder um pouco o que a Giseira colocou no final ali, aí o que a gente faz, né? Eu acho que é meio por aí. Sim, acho também que vale nessa, pegando um gancho dessa questão da precarização das recicladoras, né? Porque além de cadastro e tudo mais, poxa, é galpão, é condições mínimas de trabalho, entendeu? É um caminhão decente, com segurança, com EPI, né? E que esse EPI e tudo isso, posso estar falando bobagem, mas sai da associação deles, sabe? Sai do bolso deles, isso daí deveria vir de política pública, isso daí é um serviço ambiental. Obviamente, cada município tem sua realidade, tem suas dinâmicas, então não dá para a gente ficar falando no geral, né, na sua amplitude, mas dá para dar uma boa debatida, e principalmente essa questão, o teu resíduo, ele gera renda para uma pessoa que através dessa renda vai se alimentar, entendeu? Vai sustentar sua família, então é toda uma cadeia que está aí necessitando dessa tua consciência. Então, poxa, o mínimo é a gente separar e destinar adequadamente do que mandar para o aterro e só pesar, ser parasita, entendeu? Ficar pesando no dinheiro público e poderia estar se investindo não somente na gestão de resíduos comunitários, né, mas principalmente na saúde, na educação e no alimento saudável. Então, detalhes que vai somando, chega no ano, dá uma baita diferença. E os dados estão aí para comprovar. E as experiências também, que dá certo, né? Isso aí. Sim, isso aí tava muita coisa, né, para a gente pensar aí, mas é dispensar, né? Então é ouvir quem na verdade, assim, o poder público, né, os legisladores e o executivo deveriam ouvir mais o movimento, né, as pessoas, e menos, por exemplo, as empresas privadas que vêm com uma ideia mirabolante, né? Então, eu acho que pegar essa experiência muito avançada, né, muito legal, lá de Florianópolis, né? É importante dizer que tem um vereador lá, que é o Marquito, que é do PSOL, que tem essa origem, né, no movimento da agroecologia, né? Então trabalhou muito forte em diálogo, né? Foi, na verdade, representou o que um vereador do PSOL representa, que é o megafone do povo, né? Alguém que está lá para escutar. E conseguiram fazer esse feito, né, da lei da compostagem, a lei da gestão comunitária dos resíduos, que tem tudo para, no longo prazo, avançar muito nas comunidades. Então, quero falar aqui, ó, quem apareceu aqui, José. Estamos aí 51 minutos, uma baita de uma conversa, mas vamos dar um abraço aqui na galera. E tem uma pergunta, mas se tiver mais perguntas aí, Etiele, grande parceira lá do Capão do Leão, trabalhadora lá do campus. Valeu pela presença, Etiele, muito obrigado mesmo. O Alex Garrido te elogiando, o Juseira tem feito belos trabalhos com a ideia da compostagem, levando Alex. muitos sujeitos. E aí o Alex faz uma pergunta aqui. Não, acho que aqui é o mesmo. A Jennifer elogiando a gente também, falando que a gente precisa de pré-candidatos que valorizem a agroecologia. Vamos juntos, com certeza. E o Alex Garrido, então. Como sua prática pode ser multiplicada pelos sujeitos que desenvolveram? De que forma esses possam ser multiplicadores dessa super ideia da compostagem? Acho que o Alex quis dizer da galera que está recebendo, né, Alex? Como ela pode ser multiplicada. E a Paola. Cara, assim, ó,
Valeu, Paola, tamo Massa. junto. Grande Alex, pode crer, satisfação na tua presença. Cara, assim, ó, eu dei informação aí, te dei a barbada em toda a minha logística de como eu consumo para ter esse produto. E aí eu te recomendaria tu fazer com o teu próprio punho, né? Ir atrás de um baldinho de margarina, dialogar na padaria da tua comunidade e comprar os 4 baldinhos, fazer os furos, os recortes nas tampas, inserir a torneirinha e também na serralheria da tua comunidade, pegar a serragem e assim decompor o teu resíduo. Mas para ser multiplicador da composta São Lô, poxa, de verdade, assim, né? No momento ela vem com a perspectiva de um trabalho, uma renda pós-formatura, mas meu desejo mesmo é que a gente possa transformar em política pública. Aqui em São Lourenço do Sul a gente tem um centro de apoio à agricultura de base ecológica, que atua em diversas frentes, junto com o CAPA, com a Emater, isso já está consolidado, então quem execute a gente tem o coletivo agroecológico Lourenciano, extremamente articulado no momento, então, se houver um investimento para isso, quem execute com os princípios da agroecologia, da economia solidária, né? É a gurizada que está aqui, a gurizada que está discutindo agroecologia, que está trazendo uma nova visão para uma nova sociedade, se é que podemos tratar assim uma nova sociedade, ou a nossa própria transformação, né? Não sei se te respondi, Alex, se quiser podemos trocar uma ideia, somos chegados, não tem erro, mas eu aconselho o pessoal a fazer a sua iniciativa. Obviamente é um produto, tem muita gente se sustentando disso, claro, mas essa ideia vem para trazer autonomia, né? Isso, a Revolução dos Baldinhos tem diversas metodologias, né? E diversas formas de fazer compostagem que pode ser multiplicada, tá aí, ela é uma tecnologia social e é para a gente beber dela. Não estou inovando, eu estou apenas colocando, como diz um amigo meu, os baldinhos é a juseira, entendeu? O que a juseira sempre falou está nos baldinhos. E espero seguir sempre assim com esse caráter, né? E essa essência. Isso aí. Perfeito, Ju. Tem bastante gente que sempre pergunta sobre compostagem, eu sempre tento ajudar também. Se quiser saber um pouco mais aí, alguma coisa a gente sabe das bases, né? Solo bom com bactérias, solo numa terra preta para ter já ali os micro-organismos decompositores, a palha, né, que são folhas, serragem, para controlar os gases, as camadas de resíduo com a palha, e é isso aí, né? Os furinhos embaixo dos compartimentos, mas tem bastante coisa aí para nós conversar. E eu acho que para finalizando, assim, isso é uma coisa que nas escolas, né, Juseira, faz toda a diferença de quando a gente mostra, por exemplo, o reciclagem acontecendo, isso muda a compreensão das pessoas. Eu tenho uma história meio pessoal, né, com essa coisa da separação do lixo que foi se transformando ao longo do tempo, né, aqui em casa, assim, por exemplo, o fato de separar, né, o resíduo reciclável do não reciclável. Isso não foi de uma hora para outra que aconteceu aqui, mas hoje em dia é uma naturalidade, assim, é uma coisa natural. Eu acho que a gente pode evoluir, né, com educação ambiental e com incentivo público, né, isso quer dizer formação continuada dos professores, formação de agentes comunitários de educação, recurso público para isso, né? Gestão dos recursos para o meio ambiente democrático, a gente sabe que Pelotas não é. Então, para que isso aconteça, né, nas nossas cidades, essa é a transformação que a gente quer para a nova sociedade ser construída. Eu acho que dá para falar nisso, né? Eles não vão ficar para sempre no poder, né? A extrema direita e a direita conservadora aqui em Pelotas. Nós vamos fazer a nova sociedade. Estamos começando. Então, né? Então acho que é isso. Acho que vamos finalizando, Zera. Estamos bem aqui, estamos uma hora, falamos bastante. Não sei o que mais, se a galera tem alguma outra pergunta aí, mas muito obrigado a quem ficou nos assistindo e essas parceiras e parceiros que estão com a gente. Muito valeuzão mesmo.
A ideia é essa, gente, a gente incentivar nesse momento de pré-eleição, pré-campanha, mas agora a partir de domingo já com a campanha. Uma coisa que eu falo sempre nas plenárias, nas atividades, para nós do PSOL, a eleição não é um fim em si mesmo, a gente não quer ser parlamentar, a gente quer discutir ideias e propor uma nova sociedade. Então, participar das eleições é um momento privilegiado para a gente falar sobre isso, levantar as bandeiras. Como as pessoas estão mais a fim de conversar sobre política, a gente tem que aproveitar. Tem muita barbaridade acontecendo, né? Hoje mesmo o dia foi para ficar muito de cara com a RBS, o Jornal do Almoço, estava falando com a mãe aqui, ela deve estar assistindo, sobre a demissão lá dos trabalhadores do IMESF, lá 1.200 médicos demitidos pelo Marquesan, e a RBS tratou como se fosse assim, uma coisa natural, não chamou ninguém para falar, então a direita está organizada para nos arrebentar e a gente tem que então se organizar para lutar, né? E coletivamente, só que nós vamos fazer isso. Então tá, Zera, se quiser dar uma última palavra aí, fica à vontade. Isso aí, Fábio, eu agradeço o convite, né? Espero que tu beba das fontes que a gente tem aí de exemplo, né, desses mandatos agroecológicos que andam acontecendo. Temos vários exemplos bons a seguir e que é assim, ó, gente pequena fazendo grandes coisas, né? Então aqui a gente conversando sobre compostagem aqui em São Lourenço do Sul, mas que no fim é um grande ato, né? Então eu te desejo sorte aí nessa tua caminhada real, te admiro por mostrar a cara, né? Isso são poucos jovens, né, que estão dispostos a isso no momento, e tua ideologia. E vamos lá, meu, pauta agroecologia, pauta agricultura urbana, pauta compostagem, eu tô falando, independente de quem tá na frente, assim, eu acho que o meu papel, cara, real, assim, é multiplicar essa informação com ética, e a minha ética é firmar o que eu estudei, o que eu acreditei. Então, aonde tiver espaço para falar sobre isso, eu vou estar. Então, eu te agradeço por esse espaço, assim, e desejo boa sorte aí na tua caminhada, e que é muito bonita. E já te acompanho aí no mínimo uns 5 anos que a gente é parceiro e já fizemos bastante coisa junto e coisas boas, bonitas que deram certo. Então, acredito que se tem as tuas mãos também vai ser possível. É isso aí. Valeu, Gisela, sem palavras aí pelas palavras, muito massa mesmo. Obrigadão, tamo junto, vamos seguir. Depois dessa eleição tem muita coisa pela frente. Vamos seguir muito junto aí, vamos levar a agroecologia e a agricultura familiar, a compostagem e a defesa do meio ambiente para cima deles. Então tá, gente, obrigado pela atenção. Acompanhe minhas redes sociais. Estamos bombando. Agora, domingo, vamos ter uma plenária aberta. Já faço aqui o convite, vai ser às 18 horas. Vamos começar a chamar aí, mas é uma plenária aberta para a gente dar arrancada na campanha que começa domingo. Tá? Então, todo o apoio aí vai ser necessário. Participe da plenária para saber mais, a gente vai divulgar aí. E obrigado, tamo junto. Vamos que vamos. Até mais. Até mais, Juzeira. Valeu, Até gente. mais. Falou. Obrigadão. Aí, antes o Vitor aqui mandou um abração. Valeu, Vitor. Nos vemos em breve, mano. Valeu, Vitão. Forte abraço.